Boa noite. Quando a câmara permanece sombria, somos quem desata o ferrolho da janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com suas graças. Com este pensamento de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, desejo saudá-los com todo o meu carinho e toda a minha saudade, desejoso de que todos estejam bem, na paz do nosso amado Mestre Jesus. Escolhi como tema de nossa reflexão nesta noite a libertação do mal. Bem sabemos que o mal é a ausência do bem, assim como a treva é a ausência da luz. Se o mal existisse por si só, ele deveria ter sido criado. E para ser criado, só poderia se fosse por Deus. E isso está totalmente fora de cogitação. Na questão 122 de O Livro dos Espíritos, quando foi perguntado aos venerandos colaboradores espirituais sobre a liberdade de escolha entre o bem e o mal, considerando a condição de simples e ignorantes pela qual começam os espíritos criados por Deus, eles, os benfeitores espirituais, responderam: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então nós percebemos a importância do livre-arbítrio, a importância da escolha que cada um de nós faz na sua existência terrena. A distinção entre o bem e o mal, e que muitos dão o nome de moral, tal como lemos na questão 692 do Livro dos Espíritos, constitui a regra do bem proceder. E procede bem aquele que se esforça em fazer o bem ao próximo. Quanto mais realizar nesse sentido, mais próximo estará de Deus. Por essa razão, os benfeitores espirituais da codificação afirmaram na questão 630 de O Livro dos Espíritos que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E ninguém pode alegar que não sabe distinguir entre o bem e o mal. Afinal de contas, Deus concedeu inteligência ao homem exatamente para isso, afora outras conquistas. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Daí porque tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz.
Quanto mais informação ele tem, quanto mais conhecimento, quanto mais ele faz as coisas, mais ele se torna responsável por aquilo que faz. E isso permite que ele faça a distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso que na questão 637 de O Livro dos Espíritos, os colaboradores espirituais de Allan Kardec disseram: assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante, que se entrega aos seus instintos. Mas você pode arguir: algum dia o mal desaparecerá da terra? Sim, é a resposta. Mas quando o homem assim desejar e proceder exclusivamente no bem. A transição para o mundo de regeneração não virá por decreto, mas virá pela melhoria de cada um de nós. Quando o bem sobrepujar o mal entre as realizações humanas, nós estaremos a passos largos deste mundo de regeneração. Deixaremos o mundo de provas e expiações para uma nova oportunidade de crescimento. Lembrando lá, que nós temos na classificação dos mundos, constante no Livro dos Espíritos, os últimos 2 tipos são mundos ditosos ou felizes, são os planetas onde o bem sobrepuja o mal, por isso a felicidade impera, e os mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Essa é a nossa destinação. Queiramos ou não, um dia nós deveremos chegar lá. Mas o esforço é pessoal, é de cada um de nós. Nós vivemos em um mundo complexo, que está em permanente transformação e numa velocidade absolutamente espantosa. De um lado, a riqueza cultural e intelectual, as conquistas valiosas da ciência e da tecnologia que mudaram totalmente a face do planeta, ampliando os horizontes cósmicos e os tornando compreensíveis ao pensamento, enquanto pandemias terríveis vêm sendo varridas do orbe lentamente. Você deve estar com a cara de espanto, não é verdade? Pois bem, este pensamento é de Joana de Ângeles e foi trazido a lume no dia 21 de setembro de 2011. E ele está no prefácio da obra Liberta-te do Mal, obra que me inspirou na elaboração desta reflexão. Especialmente porque 10 anos depois de Joana de Ângeles ter dito isto, as pandemias que julgávamos debeladas retornaram na forma da Covid-19, desafiando a tudo, a todos, em todos os cantos do planeta. E Joana diz mais: as ciências psicológicas facultam a compreensão dos conflitos humanos e dos transtornos que se ampliam com altos índices de depressão, de loucura, de desvios de comportamento. Sob outro aspecto, porém, os valores ético-morais, imprescindíveis ao equilíbrio mente-corpo, demonstram que a evolução espiritual tem sido menos ampla do que aquela de natureza intelectual. E esse é um diagnóstico perfeito. Do ponto de vista técnico-científico, nós evoluímos muito, muito. Do ponto de vista intelectual, nós demos saltos quânticos de qualidade.
Mas do ponto de vista da evolução espiritual, o caminhar é muito lento, é muito tímido. E o que se segue depois, que Joana transmite, é simplesmente fantástico. Ela diz assim: simultaneamente, o espectro da fome, da miséria sob diferentes aspectos, a drogadição, a volúpia do prazer exacerbado, como se a função do corpo fosse direcionada apenas para o gozo, as fugas espetaculares para os vícios de toda ordem e a violência perversa dominam as criaturas que, aturdidas, não sabem qual rumo a seguir. É o que nós estamos vendo, pelo menos nos últimos 20 ou 25 anos. As pessoas literalmente perdidas, muitas pessoas literalmente perdidas. E Joana diz ainda: valiosos estudos do comportamento e da economia apelam para o comedimento, para a liberdade responsável, enquanto outros, que se encontram alucinados, proclamam a necessidade da liberação do aborto, da eutanásia, da discriminação da maconha e de outras substâncias alucinógenas com excessiva liberdade para os seus usuários, sem a preocupação de educá-los preventivamente ou tratá-los após o tombo nas suas armadilhas soezes. De um lado, os estudos mostrando que é preciso ter mais responsabilidade. Do outro, todos aqueles que clamam por essa liberdade, entre aspas, para fazer tudo o que lhes vem à mente. Com a necessidade de liberação de todas essas coisas que nós sabemos antecipadamente que estão erradas, que são contra as leis divinas, que vão contra o Evangelho de Jesus. E Joana, então, aponta as funestas consequências desse liberou geral. Ela diz: mulheres e homens infelizes proclamam a excelência do suicídio ante os insucessos, as doenças incuráveis, os problemas afligentes, as situações embaraçosas, exteriorizando os tormentos que os caracterizam e que desejam transformar em condutas normais. O número de suicídios entre os jovens é estarrecedor. O número do aborto no ano de 2020 foi em torno dos 50 milhões de casos. Isso é infinitamente mais pandêmico que a Covid-19. Mas as pessoas continuam achando que esse é o caminho normal, que isso é o certo. E querem normalizar estas condutas a todo custo. Razão, por exemplo, de muitos países legalizarem o aborto, legalizarem a eutanásia. Isso é um assinte. Joana diz ainda: uma onda de desespero cresce no mundo ante expectativas dolorosas em relação às culturas religiosas do Oriente, assim como as do Ocidente, e vice-versa, ao mesmo tempo, em um período em que os direitos humanos são proclamados e reconhecidos. O fanatismo de diversas condutas e o radicalismo ameaçam a paz entre os povos dominados pelas paixões primitivas, disfarçadas de civilização. Perfeito. Esse pensamento de Joana há 10 anos passados. Direitos humanos proclamados e reconhecidos, o fanatismo de diferentes condutas, o radicalismo entre as pessoas, ameaçando a paz dos povos, das sociedades, que ainda estão dominadas
pelo que ela chama de paixões primitivas. E todo esse povo, todas essas pessoas querem dar a isso o nome de civilização, que faz parte do processo civilizatório, o que é um grande equívoco. E o diagnóstico que ela dá não podia ser mais preciso. Ela diz: há em toda parte a busca desenfreada por algo que complete o ser, facultando-lhe as fugas terríveis para os esportes radicais, para as experiências aberrantes, para as condutas extravagantes, para a formação de tribos e de clãs agressivos que facilitam a vigência do ódio e da crueldade, em uma época em que os mesmos já deveriam ter sido substituídos pela compreensão, pela fraternidade, pela compaixão. É preciso reconhecer que nós já temos quase 2000 anos da passagem de Jesus pelo orbe, 1800 anos em que surgiram os primeiros relatos evangélicos, e nós continuamos agindo muitas vezes primitivamente. Toda aquela maldade que ainda está presente na sociedade, como diz Joana, já tinha que ter sido substituída pela compreensão, pela fraternidade, pela compaixão, pelo amor, pelo respeito, pela ética, pela benevolência, pela indulgência. E ela, quando produziu o texto que ditou para o médium Divaldo Franco, ela estava entristecida, porque ela arremata esse prefácio com um certo tom de melancolia. Ela diz: infelizmente, não tem havido lugar na sociedade imediatista para o amor e a paz, para os ideais de enobrecimento e de solidariedade que não encontram espaço na grande mídia, conforme desfruta a sexolatria, os crimes hediondos e as futilidades rotuladas de condutas ideais. Há 10 anos atrás ela estava dizendo exatamente o que faz a mídia no sentido de divulgar. Em vez de divulgar tudo aquilo que enobrece, divulga exatamente o contrário. Por quê? Porque essa é uma característica dessa sociedade imediatista que ela fala. Então, em vez de nós estarmos vendo, lendo e ouvindo coisas que nos elevem, que nos tragam lições de solidariedade, de respeito, de fraternidade, nós vemos exatamente o contrário. Nas redes sociais, na televisão, no rádio, em muitas publicações, em que o que dá ibope é exatamente o que está na estrada do mal. A sexolatria, os crimes hediondos, todas essas futilidades que a própria sociedade tenta rotular como uma conduta ideal, uma conduta normal. Aí você poderia me perguntar: então nós estamos num beco sem saída? Claro que não. Claro que não. Há saída? Sim, claro que há. Vem por decretos? Não. Vem pela conduta de cada um de nós. Por isso que o título é Libertemo-nos do Mal. Em tempos de vacinação, como estamos a viver agora, há 10 anos, a Joana já oferecia o que eu chamo de espiritualidade preventiva, com orientações de natureza moral que servem para expurgar o mal que ainda persiste em nós. Num capítulo intitulado Precauções, desta obra Liberta-te do Mal, ela nos ensina que a condição essencial para quem deseja libertar-se é saber que,
Todo aquele que se conscientiza da sua realidade espiritual tem por dever imediato assumir o compromisso consciente de viver pautando a existência conforme as expectativas do futuro que o aguarda. Então, existem algumas coisas que a gente precisa chamar a atenção. Primeiro, que ela diz que a condição é essencial, portanto, importante, muito necessária e que não pode ser substituída por outra. E o desejo dessa criatura, libertar-se. O desejo de todos nós, libertarmos-nos daquele mal que ainda existe em nós sob diferentes apresentações. Mas para que isso aconteça, é preciso que, em primeiro lugar, eu tenha consciência da minha realidade espiritual, que eu não sou apenas esse corpo de carne. Esse corpo, quando eu desencarnar, será enterrado ou será cremado. Se for enterrado, voltará. Todos os átomos vão se dispersar novamente e eu vou realimentar toda uma cadeia produtiva biológica. Se eu for apenas materialista, achar que essa existência é única, com certeza eu não vou me preocupar com isso. Eu vou achar que depois que eu morrer, tudo acabou. Foi ótimo enquanto durou, aproveitei tudo que eu tinha direito. E aí eu desencarno, levando comigo toda a bagagem de uma existência, que vai se juntar às bagagens das outras existências. Que futuro você acha que está lhe aguardando? Futuro do mês que vem? Do ano que vem? Daqui a 20 anos? Não. Especialmente para nós espíritas, é o futuro da nossa continuação como espírito imortal. Há mais de 150 anos fomos informados pela revelação espírita de que todos os atos produzem efeitos equivalentes. E com eles nasce a responsabilidade moral em torno da conduta a ser mantida durante as horas terrestres, na construção desse inevitável porvir. É a minha moralidade que deve sustentar tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu digo. Porque todas as condutas que eu estiver tendo agora, elas são sementes do que eu vou colher no porvir. Não nesse porvir terreno, mas no porvir espiritual. E Joana faz um alerta importante, ela diz: entre os inimigos mais perigosos e insinuantes que se instalaram no mundo íntimo, tem destaque o egoísmo, esse terrível verdugo dos ideais de aprimoramento espiritual, que comanda áulicos subservientes e cruéis, que lhe atendem às ordens sutis ou vigorosas, entorpecendo os melhores anelos do sentimento, que aspira pela elevação e pela alegria de viver sem conflitos. Entre o que nós queremos e o que nós realizamos há uma distância enorme, principalmente se dentro de nós ainda residir o egoísmo. Porque o egoísmo, inclusive, vai atrair para nós companhias indesejáveis, que mexerão nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e que têm por objetivo nos entorpecer, nos anestesiar. E aí os sentimentos fraquejam, os pensamentos se equivocam, as palavras ruins fluem naturalmente, as condutas passam a ser reprováveis. E justo eu, justo você, que aspira pela alegria de viver sem conflito, não apenas o conflito com os outros, com as outras pessoas, mas os nossos conflitos internos, que são terríveis. Precisamos entender
que as precauções morais são indispensáveis para uma existência ditosa, feliz. Existência essa que se encarregará de programar o nosso futuro além do corpo. Investir os dias atuais em favor de um porvir ditoso é uma atitude inteligente que não pode ser negligenciada. E aí Joana vai dar alguns conselhos básicos para nós conseguirmos isso. Ela diz: acautela-te do mal através de todo o bem que possas movimentar. Se nós estivermos sempre pensando em fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, o mal não tem espaço. Mas se nós negligenciarmos, ele aparece. Ah, deixa pra lá, não faz isso não, deixa de ser bobo. Outro vai fazer, fica tranquilo, e a gente perde uma oportunidade. Ela diz: acautela-te da inveja, reconhecendo que cada qual é fruto dos próprios atos, e não ambiciones o que ainda não conseguiste, não vibrando negativamente contra aqueles que já o lograram, que é a inveja. E aí eu não consegui algo que o meu vizinho conseguiu, e aí invejosamente eu destilo uma negatividade que antes de fazer mal a ele já está fazendo mal a mim. Tudo que nós temos, todas as nossas conquistas, são o nosso patrimônio, sob as bênçãos e a graça de Deus. Mas as escolhas precisam sempre ser as mais acertadas possíveis. Diz Joana: acautela-te do ressentimento, compreendendo que se trata de um morbo pestífero que aniquila aquele que o agasalha. Ressentimento, sentir novamente, sentir mal. O ressentido é alguém que não está bem. E ela trata esse ressentimento como um morbo pestífero, algo terrível, uma verdadeira peste, que aniquila aquele que agasalha, ou seja, aniquila a pessoa que está sentindo esta mágoa, esse ressentimento. Ela diz: acautela-te contra a maledicência, substituindo-a por comentários edificantes que possam ajudar até mesmo aqueles que tombaram em erros graves. Eu, quando li isso, disse: é um recado aos fofoqueiros de plantão, aquelas pessoas viciadas em falar mal dos outros. Destilam a maldade oralmente. Maldade essa que antes foi pensada, foi elaborada. Diz Joana: acautela-te da ira, que responde por transtornos graves na emotividade, trabalhando em favor da desdita pessoal. A coisa não aconteceu como você queria, você foi ofendido, magoado. A hora é de silenciar. Se você explodir, tiver um acesso de raiva, de ira, a sua emotividade vai ficar completamente bagunçada. Seus sentimentos vão despencar, os nobres vão despencar todos. Mas você vai ser o grande prejudicado. Você, eu, qualquer um, que ficar irado. Diz ela ainda: acautela-te do ciúme, adquirindo a segurança necessária à tua existência no trabalho com Jesus. De todos os conselhos que ela dá, neste capítulo único em que aparece essa expressão no trabalho com Jesus, é exatamente neste aconselhamento. Neste aconselhamento. Adquirindo a segurança necessária à tua existência. E não é apenas o ciúme que nós temos do ponto de vista afetivo, sentimental,
ciúme da esposa, do esposo, da namorada ou do namorado. É o ciúme que nós temos do carro, do telefone, das nossas coisas materiais. Ciúme que nós temos de amigos. E aí ela diz que o caminho é o trabalho com Jesus. Olha que interessante. Trabalhar com Jesus. O que é trabalhar com Jesus? Ser colega de trabalho dele? Sim. Naquilo que ele ensinou que a gente deve fazer. Podemos até recordar o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Isso é trabalhar com Jesus. Fazer o bem é trabalhar com Jesus. Não pensar no mal é trabalhar com Jesus. Os católicos têm uma canção que eu considero muito interessante. Ela começa dizendo assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Que lugar é esse? Diz Joana: acautela-te contra a ingratidão, que se constitui ferrugem nas engrenagens da tua alma. Ela está relembrando aquele capítulo do Evangelho que a mão esquerda não sabe o que dá a mão direita. Nós muitas vezes ficamos melindrados porque julgamos que as pessoas foram ingratas conosco, fizemos o bem a ela, fomos legais e de repente não houve a reciprocidade. E a gente permite que o sentimento da ingratidão nos alcance e que ela chama de ferrugem nas engrenagens da tua alma. E vamos lembrar que a ferrugem faz de segunda para terça. Há todo um processo para que ela aconteça. Então a ingratidão vai se somando à ingratidão, vai se somando à ingratidão, ela cada vez vai ficando maior e cada vez mais vai aumentando esta nódoa, esta mancha na nossa alma. Ela diz: acautela-te da sensualidade e do erotismo, facultando-te o equilíbrio da imaginação e da conduta. Isso é um recado direto aos sexólatras. Que tudo que olha, tudo que vê, é sempre a mesma ideia. A ideia erótica, a ideia sensual. É aquele olhar que os nossos irmãos evangélicos chamam de pecaminoso. Diz ainda: acautela-te contra a censura, concedendo a quem se encontra equivocado o direito de transitar nessa faixa de evolução. Retorna aí a benevolência para com as imperfeições alheias. Benevolência para com todos, indulgência com essas imperfeições. Quantas vezes nós censuramos, nós julgamos as pessoas e rapidamente lavramos a sentença? Segue Joana: acautela-te da agressão mental e moral, evitando a ocorrência infeliz que pode degenerar naquela de natureza física. Ou seja, as minhas agressões mentais e morais podem, que com certeza vão me fazer adoecer. Podem me levar, inclusive, ao adoecimento de outras pessoas pela minha violência. E ela diz: acautela-te da influência dos espíritos ociosos, infelizes, perversos, que te sitiam a usina mental. Olha que coisa interessante. Eles só me influenciam se eu der espaço, se eu sintonizar com eles, se eu vibrar na mesma faixa de vibração mental deles. Eles estão aí, despreocupados, sem nada fazer, esperando que alguém os chame. Mas aí ela dá a solução para isso. Ela diz: cultivando pensamentos de amor e de compaixão em favor do teu próximo. Quando eu elejo o próximo como o grande objetivo da minha existência, o próximo mais próximo que está na família é como o próximo mais distante que está no trabalho, ou que já aquele próximo que eu nem conheço, que está do outro lado do mundo, mas é meu próximo. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, nós não somos irmãos em Cristo, em Jesus.
E aí, ela arremata todos esses acautelamentos. Observe que todos os conselhos dela começaram com acautela-te. Então ela arremata esses acautelamentos dizendo: todos os seres humanos são suscetíveis de errar. É fato. Tendo, porém, o dever de se corrigir, é um desejo, de evitar a repetição e de avançar com dignidade pelo rumo novo eleito como roteiro de iluminação e de sabedoria. Esse deve ser o grande objetivo. Não repetir os erros, avançar gradualmente. Não precisa ser a passos largos, mas tem que ser em passos seguros, tendo como roteiro para esse caminho que estamos trilhando, esse objetivo que queremos alcançar, utilizando um roteiro de iluminação e de sabedoria. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. A nossa sabedoria está em aplicar esses postulados evangélicos na nossa conduta diária. Pensemos nisso, e só assim conseguiremos finalmente libertar-nos do mal. Fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.